boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos iniciar mais um podcast Aliançados, uma história de vida. E hoje a história de vida é da irmã Márcia, mais conhecida como minha tia Márcia, esposa do pastor Salatiel, uma pessoa muito querida para nós. E antes de eu passar para ela, eu gostaria de pedir para você que sempre nos assiste, para continuar assistindo, compartilhar com o máximo de pessoas. Se ainda não é inscrito, se inscrever no nosso canal no Facebook e no YouTube, né? A gente precisa de visualizações lá também. E compartilhe com seus amigos, porque hoje a história da minha tia vai impactar muitas pessoas. Amém? Tia, é um prazer estar com você aqui hoje, né? Na sua casa, né? Hoje a gente está num cenário diferente. Tá cheio de plantinhas aqui, que é bem característico dela, né? Para ela poder se sentir bastante à vontade, né? Já estava morrendo de medo, para passar o medo. Pertinho das plantinhas é melhor. E é um prazer estar com você. E aí eu gostaria de começar, né, perguntando da sua família, onde a senhora nasceu. Então, eu sou filha de pais mineiros, que vieram de Minas assim que eu nasci, eu tinha 2 meses. Aí meus pais vieram para cá. Eu sou a segunda filha do casal, nós somos em 5 irmãos. Então tem o meu irmão mais velho, depois eu, e abaixo de mim tem mais 3 irmãos, totalizando 5. E a senhora então é mais paulista do que mineira? Porque... Sim. Eu fui criada nos costumes mineiros, né? Porque meus pais eram mineiros, mas eu fui criada em São Paulo mesmo. E a sua família, ela já era cristã ou não? Meus pais eram católicos. Meu pai, minha mãe, toda a família dela. Praticantes. E do meu pai também. Todos eram católicos. Certo. E em que momento que se deu a sua conversão? Em que momento? Porque se os seus pais eram católicos, a senhora também era católica, Sim. Né? Em que momento em que a senhora mudou o seu olhar e entendeu que existia um Cristo ressuscitado, né? Como a gente falou ontem, e não um Cristo crucificado? Então, eu fui criada na igreja católica, segui tudo que fazia na igreja católica eu fiz, né? Fiz crisma, fiz primeira comunhão, tudo. E também depois fiquei como professora na igreja católica, também dei o catecismo para as crianças. Mas eu sempre fui aquela criança, desde criança, eu sempre fui muito perguntadeira, sempre queria saber se a vida terminava quando eu via um velório. Será que desde criança eu ficava nesse questionamento, será que a vida acaba aqui mesmo? Será o que vai acontecer depois que a pessoa morre? Sempre aquele questionamento dentro de mim. Então, quando eu estava na 8ª série, eu conheci a minha amiga Lauceia, né? Que eu chamo de Lau, que é a sua mãe. Nós nos conhecemos e ela tinha vindo do Rio e ela era muito sozinha e eu ficava ali cutucando, né? Ela tentando fazer amizade, até que um dia ela tinha no caderno uma passagem bíblica e como eu era muito curiosa em tudo, eu fui e perguntei para ela sobre essa passagem bíblica que me chamou muita atenção, que era um muro cheio de pedras. E aí eu achei muito bonito, e aí tinha a passagem que falava que não ficaria pedra sobre pedra, né? Sim. E aí eu perguntei, o que significa isso? Eu chamava ela de Laude nesse tempo. Aí ela, Marcinha, é o seguinte, isso daqui é uma palavra que está lá na Bíblia, e me explicou direitinho. Aí eu comecei a perguntar todo dia, não deixava ela em paz. Despertou interesse. Eu era muito curiosa a respeito das coisas de Deus já. Sempre eu tive essa coisa de querer saber um pouquinho mais.
né? Aí ela tinha paciência, todo dia ela falava, ela começou a me explicar que Jesus falava conosco através da Bíblia, e eu achava aquilo demais. Como que Jesus vai se importar e falar com a gente? Eu achava aquilo incrível, porque ontem a gente estava até conversando, eu fui apresentada a Jesus pela minha mãe, mas minha mãe sempre falava Jesus crucificado para mim. E a gente tinha mesmo, né, lá em casa, Jesus na cruz. E eu estava vivenciando um Jesus que era vivo, porque ela falava que ele falava Ele comigo. falava, Ela falou, ele fala com você, Marcinha, é só você. Se você quiser, ele fala com você. Aí eu achava aquilo demais, aquilo foi me impactando, foi me trazendo uma alegria. Eu não via a hora de chegar às 3 horas. Todo dia a aula para mim já se tornou aquela coisa que era chata, maçante de aluno, né? Se tornou um momento mais especial do meu dia. Porque era a hora que eu ia encontrar com ela e questionar mais um pouquinho. E aí, Laude, o que você leu hoje? Me explica o que você leu. Aí quando ela... Isso foi se prolongando, né? Mas eu ainda estava firmada na igreja, né? Aí, quando chegou um dia, ela me falou daquela passagem também, que fala da semente lançada, né? No caminho, que aí uma caiu nas pedras. E aí ela falou que era um coração endurecido. Quando ela falou isso, aquela palavra parece que tocou em mim. Falei, nossa, e aí à noite eu fui dormir e já fiquei, meu Deus, será que o meu coração que é esse? Que não vai deixar a semente entrar, que não vai frutificar, eu não quero ser assim. E fiquei naquele conflito, aquela coisa, mas se eu mudar, meu pai e minha mãe não vão aceitar de forma nenhuma, porque eu não era uma católica só de falar, né? Como eu falei, eu era uma católica praticante, a mais lá de casa. Era eu e minha mãe, que ia mais para a igreja, né? Aí, nessa noite, quando eu fui dormir, eu orei, eu chorei muito. E eu sem saber orar direito, mas eu falei assim, Deus me mostra o que eu vou fazer, como que eu faço, me mostra o caminho, o que eu posso fazer para mudar. Eu quero o Senhor, mas eu não sei como que eu vou fazer. Aí à noite eu tive um sonho e eu ouvi só a voz falando, segue-me. Aí no outro dia eu acordei, mas muito feliz. Aquela palavra, nossa, preencheu todo o meu coração. Aí eu não via a hora. Eu não via a hora de chegar às 3 horas. Aí eu fui para a casa da sua mãe. Porque eu tinha tanta ansiedade de encontrar com ela, que ela morava assim, bem pertinho da escola. Então eu passava na casa dela, chamava ela, e aí a gente ia para a escola. Dava uns 5 minutinhos mais ou menos, da escola até a casa dela. Aí quando chegou lá, aí a minha sogra, né, que se tornou minha sogra, que era a mãe dela, me convidou para entrar. E aí ela pegou e falou, Marcinha, não está na hora de você aceitar Jesus? Eu falei, tá sim. Aí me ajoelhei lá na sala mesmo, recebi a oração dela e daquele dia em diante já foi um marco na minha vida. Eu já cheguei, já escancarei para minha mãe, porque eu não sou uma pessoa, você que me conhece, discreta. Não sou discreta, não sou reservada, e eu sou aquela pessoa que tem que falar aquilo que estou sentindo, né? Então, quando eu cheguei em casa, eu tive força, também assim, dada pelo Espírito Santo, de falar para minha mãe, mãe, a partir de hoje eu sou crente. Falei, o que você está falando? Falei, hoje, mãe, Jesus mudou meu coração. Agora o meu coração é dele. E a senhora sabia que Jesus é vivo? Aí comecei. Jesus não está crucificado, ele está vivo. E aí... É interessante, tia, porque eu vejo que todo o medo do que poderia acontecer ao falar para sua família foi embora. E a senhora, ao mesmo tempo que a senhora aceitou a Jesus, o Espírito Santo então passou a habitar dentro da senhora, te fez ter a coragem necessária para poder dizer e começar também a testemunhar dele para sua família, né? Sim. Porque tempos depois a sua família toda foi salva, né? Ele lançou fora todo o medo, Ele lançou, assim como
no Pentecostes, né? Os discípulos antes do Pentecostes, eles eram homens cheios de medo. E de repente, depois que o Espírito Santo veio sobre eles, Verdade. passaram a ser novos homens cheios de coragem, Estavam sem medo de prontos para morrer. enfrentar tudo, né? Isso, exatamente, exatamente. E foi isso que eu enfrentei, viu? Muita coisa, muito. Enfrentei problemas em casa, porque, como eu falei, parecia que eu estava rejeitando os ensinamentos que eu tinha recebido. Parecia que eu estava desprezando tudo que eu tinha sido ensinada. Né? Então, foi um momento bem difícil. Eu também, né, nesse período da minha conversão, porque às vezes a pessoa fala, se converteu, agora vai ser só flores. Sim. Nossa, vida de paz. A gente tem a paz que Jesus dá, mas a gente vive um conflito. E eu, além do conflito lá da minha casa, eu também adquiri uma doença nessa época, que eu batia de tudo que era lá, de todos os médicos, e não conseguiam descobrir o que eu tinha. Era uma alergia que me dava tipo uns vergões assim no corpo, me dava febre. Nossa. Eu não conseguia às vezes nem ficar com a roupa do corpo, de tão ruim que eu ficava. E ninguém conseguia. Tudo isso, graças a Deus, que eu era muito ensinada nesse tempo. Tanto pelos pastores, né? Pelo o meu pastor na época, também pelo o meu namorado, né, que hoje é meu marido, também por ela, que a gente passa a tribulação. Então, eu não fui daquela pessoa que aceitou e aí fiquei fragilizada por conta da doença, agora vou embora. Não, eu tinha aquela força, aquela coragem de falar, não, Jesus está comigo. Eu não sei o que eu tenho, nem os médicos só falavam que eu que tinha que descobrir o que eu tinha, alergia. Como que eles iam descobrir que alergia que eu tinha? Então, eu ficava naquele debate, aquele embate, né? Mas eu tinha uma convicção de que eu estava firme em Jesus e isso não ia me desanimar, de forma nenhuma. Foi uma decisão que não ia voltar atrás. Não, nada, nem doença, nem braveza do meu pai. Meu pai era muito bravo nessa época, meu pai era muito bravo mesmo. Quem conheceu ele, né, com você nem imagina, né? Não. Que meu pai era bravo, mas meu pai era muito bravo. Mas eu enfrentei a braveza dele, enfrentei doença. Depois enfrentei separação da sua mãe comigo, porque eu me apeguei demais a ela. E com o seu tio também. E eles tiveram que voltar para o Rio. Aí eu fiquei sozinha. O tio Salati também voltou para o Rio? Sim. Eles voltaram, a senhora? Sim, e a gente tinha acho que 3 ou 4 meses de namoro. Aí eu fiquei sozinha, mas eu enfrentava porque eu tinha certeza de que eu tinha feito a melhor escolha e nada podia me fazer eu retroceder, nada. E aí o tio foi embora e ficou quanto tempo até que vocês se casassem? Como é que foi essa experiência? Foi muito horrível. Foi muito horrível, porque era aquilo, parece que o chão da gente né? Foi muito difícil, mas nós ficamos nessa vida aí entre o namoro até o casamento 2 anos e 3 meses. Porque ele foi para o Rio, acho que ele ficou uns 10, acho que mais de um ano, ou mais de um ano lá. Então a gente ficou namorando naquele tempo por carta, porque não tinha telefone, não tinha nada. Então era por cartinha que a gente se comunicava e ele vinha para me ver uma vez ao mês. Até nesse namoro nosso teve um lance aí bem assim chato, né? Porque o correio entrou em greve e ele teve um problema lá que ele não conseguiu vir me ver naquele mês. Aí foi tudo de uma vez. As cartas não chegavam, nem as minhas, nem a dele. Ninguém conseguia se comunicar. Meu Deus. Telefone só tinha quem era muito rico. Sim. Naquela época. Então, ainda minha tia falava assim, ô filha, que dó de você. O carioca arrumou uma carioca e ficou por lá. Meu Deus. Ficou por lá ser carioca, filha. Agora você tá sozinha mesmo. Não, tia, se ele for meu, ele volta. E aí ele voltou e nós
graças a Deus, assim que ele veio para São Paulo, quando ele conseguiu um emprego, aí logo nós nos casamos, graças a Deus. E aí tiveram 2 filhos, né? Maravilhosos. Sim, nós Depois- tivemos. Aí eu casei em 80, 81 eu tive um filho, e em 82 eu tive o segundo filho. Bem rápido o negócio. Tudo rapidinho, muito rápido. E depois de quanto tempo que veio a Rebeca? A Rebeca veio, eu já tinha 36 anos. Eu tive a Mide com 20, não, a Mide com 19, o Isaac com 20, a Rebeca com 35, eu acho. 35 anos. Aí eu fui mãe pela terceira vez. Eu já tinha desaprendido praticamente, né? Como Sim. que era. Tinha. Mas quando ela veio já era tudo mais fácil, né, meu bem? Porque aí já não tinha mais que lavar a fraldinha. É verdade. A fralda já era descartável, né? Era tudo mais fácil. É. E tia, na sua história, existe algo que é muito importante a gente falar, é sobre o período, né, em que a senhora descobriu, né, a depressão, a fibromialgia, não foi? Uhum. E é muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque tem gente que acredita que crente, que cristão, não tem depressão, mas tem, né? E porque a gente, embora seja crente ou cristão, a gente não deixa de ser ser humano, Verdade. né? Estamos aqui sujeitos a tudo, né? Estamos, isso, e tudo envolve. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho pra gente, quais foram os primeiros sintomas, assim, que fizeram com que a senhora compreendesse que a senhora estava em depressão. Como é que aconteceu? Foi assim. Primeiro, eu sentia muita dor no corpo. Muita dor. Tinha já insônia desde os meus 30 anos. E eu estava percebendo assim que eu estava estudando. Eu voltei a estudar, né? Eu voltei a estudar quando os filhos já estavam com 7 anos. Eu comecei a fazer magistério. Mas desde essa época eu já tinha muita dor no corpo e eu não conseguia descobrir o que era. Aí eu fiz todo tipo de exame, eu bati na porta de não sei quantos médicos, porque eu queria descobrir porque eu sentia tanta dor no corpo. Uhum. E ninguém conseguia descobrir. Não dava nada nos exames. Então eu cheguei ao ponto de achar assim, deve ser coisa da minha cabeça. Eu devo estar ficando doida. Uhum. Essa dor não é real, porque como que eu sinto tanta dor e eles não ninguém conseguem. consegue descobrir o que é, Uhum. né? Aí passou muitos anos e eu fui numa neurologista. E ela neurologista, não era neurologista, que cuida, reumatologista, desculpa. É que eu passei em tantos médicos, ainda chegou a usar mesmo. Eu já nem sei quem é quem, mas esse era reumatologista. E era uma velhinha bem de idade, e ela conseguiu, ela tocou assim no meu corpo, nas costas, eu sentia dor. Uhum. Tocou na minha cabeça, não dói. Nos meus braços, tudo doía. Aí ela falou, minha filha, eu sei que você tem. É uma doença que chama fibromialgia. Aí, a partir daí, eu comecei a fazer o tratamento com essa médica. Só que eu perdi o convênio, essa médica, perdi o contato com ela, né? Aí eu consegui fazer o tratamento com outro médico, mas a dor era tão intensa, já tão intensa, que eu chorava. A hora que eu chegava no consultório, eu abria a boca, porque eu lembrava da dor, eu lembrava que eu não conseguia dormir. E outra coisa também, eu não estava com a memória muito boa. Eu acho que é o fato, né, da pessoa não dormir direito, Isso. sentir muita dor. É uma coisa também que ataca, uma característica da fibromialgia, é a perda da memória. Atingir também a memória da pessoa. Aí, quando eu entrava no consultório, eu tinha crise de choro. Aí o médico pegou e falou, dona Márcia, vai se tratar com... Eu estou tratando a senhora de uma coisa, mas eu te aconselho a senhora passar no psiquiatra e no psicólogo, porque a senhora está com depressão. Isso a senhora já estava com quantos anos, tia? Eu já estava, eu acho que uns 40 anos por aí.
Eu não, de forma nenhuma, de jeito nenhum, primeira carregação. Não, doutor, não tenho não, eu tenho dor, doutor. Eu ainda falo, eu tenho dor, não tenho isso não. E aí, ele insistia, Rabi, ele insistia e eu não ouvia, eu paguei caro por isso, viu? Toda vez ele me aconselhava, vai buscar um tratamento, a senhora está com depressão. Eu não, isso se estendeu. Isso se estendeu, aí até que um dia eu tive, onde aconteceu assim, o pico da minha depressão, fui na escola. Passei ali um aborrecimento muito grande. Eu já tinha perdido meu pai, eu estava vivendo uma vida assim muito... Apesar de eu ter a fibromialgia, eu levava uma vida muito agitada, comprometida demais com as coisas da igreja, com o meu trabalho. Na escola, né? Então, eu ainda falava isso para o médico. Eu não tenho depressão, porque eu sou uma pessoa muito ativa. Uma pessoa depressiva, ela fica prostrada. Sim. Eu não tenho isso. Eu trabalho todos os dias, eu estudo, eu trabalho na igreja, eu sou mãe, sou esposa. Por isso mesmo que eu estou te falando. Você está sobrecarregada e está doente. Era como se a senhora estivesse fazendo tudo no automático. Sim, e não deixava ninguém perceber. Eu chegava na escola, eu levava assim ó, no meu bolso uma cartela de Dorflex e eu tomava aquele Dorflex o dia inteirinho, para ninguém perceber. Ninguém nunca viu eu chorando, ninguém nunca viu eu reclamando nada. Eu ficava sempre tentando dar conta, sempre tentando dar conta de tudo. O Isaac, ele tomou trauma de Dorflex, de tanto que eu tomei na infância deles. Eu vivia tomando remédio para manter ali as atividades, né, que eu precisava cumprir. Sim. Aí, nesse dia que eu tive esse mal assim na escola, eu fiquei muito perturbada. Aí tive uma crise nervosa. E aí, quando eu fui, meu marido me buscar, me levou no médico, o médico me afastou por 30 dias. Foi o primeiro afastamento. Mas eu tremia o corpo inteirinho, já não conseguia falar, já estava assim completamente mal, muito mal mesmo. Aí ele me encaminhou para o psiquiatra. Aí eu tive que engolir a seco e ir, né? Eu falei, agora não tem mais jeito, porque já estourou o problema. Já não dá mais para eu esconder. Todo mundo viu eu tendo a crise lá na escola, né? Não tinha mais como esconder. E aí eu passei no psiquiatra, e aí comecei a fazer tratamento. Mas quando eu cheguei no psiquiatra, eu comecei a conversar com ele, aí ele falou assim, dona Márcia, eu vou te falar, eu vou te dar um atestado de 3 meses, porque a senhora não está mais só com depressão, a senhora está com síndrome do pânico e estresse. Meu Deus. Nossa, aquilo caiu como uma bomba para mim. Foi muito horrível. Eu vi 3 diagnósticos, eu não estava querendo enfrentar um, e agora eu tinha que engolir 3, né? Foi muito horrível, muito horrível. Eu saí do consultório péssima. Aí comecei a fazer tratamento com medicamento, aí ele recomendou psicóloga, comecei a fazer também. E aí foi uma jornada de 7 anos, praticamente, por conta de um mal que né, por isso que eu falo, às vezes é um problema, ele tá pequeno e a pessoa não dá ouvido, né? E eu também tinha isso. Como que eu vou encarar uma depressão se eu sou crente? Isso. Se eu sou esposa de pastor? Isso atrapalha demais, né? Era muita coisa. E diretora de escola. Isso. Eu tinha, assim, coisas dentro da minha cabeça que não conciliava com depressão de forma nenhuma. E a senhora acha que, por exemplo, o X da questão, talvez, né, se eu estiver errada, me corrija, será que foi esse período longo que a senhora teve de muita dor, não conseguia encontrar, e que fez a senhora chegar na depressão? Porque, como a senhora falou, a senhora não sentia tristeza, não ficava prostrada, nem nada. A senhora convivia com aquela dor constante, né? E estava dando conta de tudo. Então a gente fica, geralmente as pessoas quando elas têm o diagnóstico de depressão, é quando acontece alguma coisa, geralmente, né? Tem um gatilho, específico, né? Aconteceu a morte de alguém, ou a separação. Sim, inclusive, né? Nesse tempo, foi a época que meu pai morreu. E nós, toda a família, viveu um período muito difícil, porque meu pai não foi aquela pessoa que ficou doente hoje e daqui a um mês morreu. Meu pai ficou doente durante muitos anos.
E ele teve uma doença muito horrível. Uhum. De ver, quanto mais sentir. Ele teve DPOC, que é um problema no pulmão, ele ficou dependente do oxigênio. Então, às vezes eu ia ficar com ele no final de semana, porque cada filho ia ficar no final de semana. No sábado, meu pai estava bem, no domingo, meu pai estava entre a vida e a morte. Meu Deus. E isso várias vezes. Então, isso, eles, o povo ficou sabendo que eu estava com depressão, e foi logo após a morte do meu pai que deu essa explosão, eles até atribuíram a morte do meu pai. Mas para mim foi assim, foi um ajuntamento de coisa. Eu estava muito estressada, porque eu não dava mais conta de tanta coisa que eu tinha para fazer. Tanto na igreja, como na escola, como em casa, não estava dando conta, aquilo me afligia, porque eu queria fazer melhor e não estava conseguindo do jeito que eu queria. E quais eram os sintomas? Do quê? Da depressão, Era a dor que ela sentia forte. Estão perguntando aqui, né? E tem muitas pessoas que não sabem. Né? Então, uma coisa que eu queria falar dos sintomas é o seguinte, porque tem gente que fala assim, a depressão faz só a pessoa ficar prostrada, né? Não quer conversa, se isola assim, é uma coisa que ela faz. Sim. Tanto que aquela pessoa alegre, brincalhona, morreu. Nesse período aí, eu fiquei mesmo no quarto, eu chorava muito, eu chorava porque eu não queria admitir. Primeira coisa foi a negação. Sentia vergonha? Sentia vergonha, sentia medo, sentia raiva de estar daquele jeito. E tentava sair sozinha. Tentava, eu não queria pensar que eu ia ser inútil. Isso me afligia demais. Por isso que é importante também passar como psicólogo. Porque eu falava, agora, doutora, eu chegava para ela e falava, agora eu não sou mais mãe, eu não sou mais professora, eu não sou mais esposa, eu não sou mais da igreja, porque eu não posso nem frequentar a igreja, porque eu não suporto barulho. E junto com a depressão, por conta da síndrome do pânico e do estresse, veio um monte de coisa que eu comecei a chamar de esquisitices. Era assim, sabe, porque mesmo eu estando assim com uma parte minha morta, né, que é essa parte da alegria, a parte de conversar, a parte de gostar de barulho, de gente, eu amava tudo isso, e de repente eu já não podia mais ter nada disso. Mas junto com isso aí, veio essa coisa de um monte de coisa acontecendo no meu corpo, que eu ficava assim sem entender. Teve um negócio que era os espasmos nos braços, nas pernas. Então eu não conseguia segurar essa xícara. Eu não tinha como. Eu podia ter sede, podia ter vontade de comer, mas eu não conseguia segurar, às vezes, um garfo, uma faca. Não conseguia segurar uma xícara. Precisava do esposo vir pôr na minha mão, porque era aqueles balanços violentos, que eu não estava acostumada, né? Aí era nas pernas, de repente você estava assim, as pernas começavam a agitar violentamente. Sem a senhora querer. Sim, não era assim uma coisinha fraca, era com violência. Depois eu tive outra esquisitice, que era ficar disparando. Eu não tinha controle no meu corpo. Então a minha casa era assim, um corredor comprido. Quando eu ficava a maior parte do tempo sentada. Se eu tivesse que ir até o banheiro, eu precisava do meu marido me levar até o banheiro. Porque eu descontroladamente disparava e ficava batendo no corredor, para lá e para cá. Até se eu não tivesse esse freio, que seria ele me segurando, eu ia bater com o rosto, com violência lá na parede, né? Paralisava o corpo. Teve dias as pernas pararem, eu sentada, as pernas paralisavam e eu não conseguia levantar. Isso durava, não era assim uma hora, durava, às vezes teve uma vez que durou 8 horas, eu não conseguia levantar para ir para o banheiro para nada, as pernas paralisavam. Teve 2 vezes que eu fiquei totalmente paralisada, como se eu tivesse tido um derrame. Eu não conseguia falar, não conseguia me mexer, só ouvia. Eu ouvia e ficava desesperada. Meu Deus! Porque eu ouvia todo mundo à minha volta, desesperado, e eu não conseguia falar. E aí, uma vez,
fui para o hospital, eles me levaram de cadeira de roda, porque eu não conseguia, né, levantar. E aí, todas as vezes foi feito exame, tomografia, ressonância, e não dava nada. Aquele exame do choquinho, Sei. nossa, eu cansei de fazer. Cansei de fazer. Teve outra vez que eu não conseguia falar. Uhum. Queria falar, mas não conseguia, a voz não saía. Surto psicótico, nervosismo extremo. Foi. Eu tive um surto psicótico também. Eu não gosto de tocar nesse surto, porque foi muito horrível. Nesse dia que eu tive esse surto, porque eu tive alta médica. E isso me abalou demais, porque eu não conseguia ouvir nada de barulho. Nesse tempo, meu marido desligou o telefone, eu não conseguia ouvir o barulho da panela de pressão. Eu tinha medo de faca, quando a faca estava assim, para cima, no escorredor, para mim a faca vinha para cima de mim. O pânico faz você imaginar coisas horríveis. Eu não podia tomar banho no chuveiro sozinho, porque eu achava que o chuveiro ia me afogar. Meu Deus. Barulho do trânsito, não podia estar muito Eu só movimentado. ia para o médico, eu só saía para ir ao médico ou às vezes para a igreja, mas era tudo no banco de trás. E eu lembro que a senhora Deitada. usava aqueles fones. Eu usava fone porque eu não suportava barulho nenhum, uma conversa assim, num tom mais alto, já fazia eu tremer toda. Então eu adquiri o costume de pôr o fone em todo lugar. E passei por situações em vários lugares que eu ia, eu estava bem, de repente um barulho assim a mais, Pronto. já me descontrolava inteirinha. Então, quando eu ia ao médico, eu não ia sentada no banco do passageiro lá do meu esposo, eu ia atrás deitada, porque a sensação era horrível, era muito horrorosa. A sensação que eu tinha era dos carros virem em cima de mim. Meu Deus. Teve uma vez, antes de eu descobrir que eu estava com isso, que eu comecei a gritar no carro e ficar, pelo amor de Deus, o carro vai me pegar, e ele dirigindo. Meu Deus. Pelo amor de Deus, me ajuda, o carro vai me pegar, e ele não vai, tá tudo bem, mas o pânico é tão terrível que você não consegue acreditar. Você fica irracional. Isso, ele te tira da realidade, né, e faz olhar só pro que o cérebro tá mandando de informação. Algumas vezes ela dava um perdido, ela saía do portão, ninguém sabia para onde ela... Então, nesse dia que eu tive isso, que o médico me deu, eu caí num desespero muito grande, porque eu amava muito a minha profissão, eu amava ser professora. E o que veio na minha cabeça, aquilo ficou assim me atormentando o tempo inteiro. O que eu vou fazer quando uma criança, sabe como criança é, né? Vai te desobedecer. E eu ficava pensando, o que eu vou fazer quando uma criança fizer alguma coisa? Eu não estou com paciência, não aguento barulho numa sala. Eles não vão ficar mudos, eles são crianças, né? E eu ficava naquela agonia de pensar como que eu ia reagir dentro da escola. Então, nesse dia, meu marido pegou, estava lá no quarto, minha filha também, e eu só pensando naquilo. Aí eu falei, eu vou sair um pouco para tentar amenizar, desnuviar minha mente, né? Parar de pensar isso, porque meu pensamento não parava, estava assim incontrolável, de pensar o dano que eu poderia causar para um aluno. Aí, nesse dia eu saí escondida e falei, vou dar uma voltinha rápido, porque todo mundo distraído, e logo eu retorno, né? Eles nem vão ver. Aí, meu marido olhou, eu estava saindo, ele falou assim, onde você vai? Eu falei, vou ali. E ele entendeu que eu ia atender ali, que era a minha amiga. Essa amiga também fez muita parte da minha vida, viu? Porque ela me ajudou muito no tratamento da fibromialgia, estava sempre ali presente quando eu estava doente, né, nesse período aí. E ele achou que eu ia atender ali. Sim. Mas não, eu ia ali, que se tornou um pesadelo, porque eu não conseguia voltar. Eu estava perto da minha casa, estava ali num lugar que chamava Silveira, mas eu sentei no banco e fiquei perdida, não conseguia voltar. Comecei a chorar e vendo um outro, até que eu parei um pouquinho, comecei a orar. Falei, Deus, me faz, Jesus, eu lembrar como que eu vou voltar para minha casa. Já deve estar todo mundo doido lá, e já estava mesmo. Ele já tinha ligado para essa amiga minha amiga estava dando aula, foi para casa, para minha casa,
para ajudar a procurar minha filha e ele tudo procurando desesperado. Até que eu estava voltando já para casa, nós nos encontramos no meio do caminho. Aí ele ficou muito chateado, né? Uhum. E nesse dia eu só queria desaparecer, mas não deu ruim, como diz o povo. É como se a senhora tivesse assim voltado a ser criança, né? Sim. Agora, o médico então ele te deu alta sem poder dar, né? Foi o perito, né, da prefeitura, Ah, entendi. entendeu? E aí, nessa época também, eu tive um problema, como eu estava tendo muito problema, assim, no andar e muita paralisação, não sei se você vai lembrar que eu tive o diagnóstico de mielopatia, Sim. então, também que é uma doença terrível, né? Uhum. Mas Deus foi tão bom para mim que eu não me atei, não fiquei assim apreensiva, eu nem quis investigar mais o que era, porque eu falava assim, isso vai passar. Aí eu só tive assim um pouquinho como eu posso dizer, do que era mesmo, quando a tua mãe me ligou. E ela Sim. começou a chorar no telefone, Uhum. quando ela falou da Sobre minha... do diagnóstico. porque ela tinha alguém conhecido que teve, né? Sim. Aí sim, aí a minha filha caçula, ela foi e procurou no celular o que era essa doença. Uhum. Aí ela chegou e falou assim, mãe, você viu o que é essa doença? Eu falei assim, não. Olha, a senhora precisa ficar bem informada, viu? Essa doença é isso, isso e isso. Aí lascou, né? Tudo assim. Eu falei assim, Rebeca, só que eu entendi assim, que eu ia paralisar as pernas, eu não ia mais andar. Aí eu falei assim, Rebeca, se eu andei até agora, Deus me deu perna até agora, eu tenho que agradecer. Se eu ficar numa cadeira daqui para frente, Rebeca, eu tenho que agradecer, porque até aqui eu não fiquei. Tem gente que já nasce já paralítico. Isso. Então não tem que reclamar. Uhum. E acabou, Deus me deu uma paz, que eu não consigo nem descrever até hoje, a tamanho da paz que Deus me deu. Outra coisa também que me afligiu durante anos, é que eu sendo professora, aconteceu uma coisa comigo também. Eu escrevia, mas aí eu comecei a escrever com letra de forma, Uhum. igual criança, né? Sim. Tudo começa a escrever. É. Comecei a escrever com letra de forma. Quando eu ia tentar escrever com a letra cursiva, aí eu tinha dificuldade, a minha letra foi diminuindo na letra cursiva, eu tentava escrever. Por que que eu descobri isso, mesmo estando fora da sala? Uhum. Porque a minha psicóloga me orientou a escrever o que eu estava sentindo. Sim. Aí nisso eu escrevi, porque nasceu eu tinha a Luísa que era pequena, depois nasceu o Estevão, e tudo isso era marcante para mim. Só que eu não conseguia conviver mais com eles, então eu escrevi o que eu estava sentindo. Nossa. Eu escrevi muito, e aí, por isso que eu percebi a dificuldade que eu estava tendo, e minha letra foi diminuindo, diminuindo, até que ela sumiu. Eu não conseguia mais escrever. O dia que eu constatei isso, também foi muito duro para mim, porque eu ficava pensando, agora eu estou perdida mesmo, nem escrever eu sei mais. Uhum. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Como que eu vou contar isso para alguém? Que eu não estou conseguindo escrever. Aí um dia, nós íamos para o mercado, porque eu forçava, a psicóloga falava assim, ela era muito boa, e ela fazia desafios comigo. Uhum. Olha, Márcia, essa semana se você tiver que ir ao mercado, o seu marido tiver, vai com ele. Eu falei, não, doutora, mas chego lá e vejo muita gente, aquele movimento, e o movimento do carro, vai atrás. Uhum. Aí ela dava saída. Não, Sim. você não está indo atrás? Vai atrás. O barulho, põe o fone de ouvido. Aí não faz uma compra, faz uma pequena compra, só umas coisinhas. Mas vai, porque ela queria que eu interagisse. Ah, vai até o parque. Não, doutora, eu tenho simulador de caminhada. Não, minha linda, eu quero que você vá até o parque. Aí, tudo ela ia, né? Assim, arrumando o jeito de eu sair da situação que eu estava. E aí, nesse dia que eu constatei que eu não conseguia escrever, foi porque eu fui fazer uma lista do que eu queria no mercado. Uhum. Aí eu comecei a escrever e quando eu vi minha letra não saía mais. Eu parei ali e Não sumiu. conseguia. Sumiu minha letra. Aí eu
cheguei pro meu marido e pra mídia, né? Falei, gente, a minha letra sumiu, eu não consigo mais escrever. Aí foi um desafio também para mim, porque eu não me conformava. Não me conformava. Ainda mais, né, professora, que Sim, escreve o porque- tempo todo. E eu tinha que, às vezes, assinar papéis, né? E não conseguia mais nada. Não conseguia assinar mais nada de escola, às vezes tinha documento que eu precisava assinar, não conseguia mais nada. E aquilo ia me perturbando. Até que um dia eu lembro que eu fui fazer um documento, aí a moça pegou e falou assim, por que a senhora não faz uma carteira, uma identidade escrita analfabeto? Oh, meu Deus. Aí eu virei para ela e falei, não, meu amor, porque eu não sou analfabeta. E o que eu estou passando agora é temporário, eu vou voltar a escrever. Sim. Não, aí ela pegou e percebeu, falou, não, eu não quis ofendê-la. É porque aí a senhora não precisa dar satisfação para ninguém. Falei, não, mas eu vou voltar, você vai ver. Daqui a um tempo eu vou voltar a escrever. E foi assim. E interessante, né, que como a senhora falou que a psicóloga, ela começou a, digamos assim, tentar forçá-la a interagir novamente, a viver a vida comum, cotidiana do dia a dia, mesmo que aos poucos. Sim. Porque a tendência, quando a gente é acometido de alguma situação como essa, como a senhora foi acometida, é agir como se isso fosse para sempre, né? E importante o que a senhora disse, que a senhora sabia que aquilo ali era temporário. Eu lutava com toda a força para pôr na minha cabeça tanto que as coisas que eu ia tendo, essas coisas, eu apelidei de esquisitice. Eu chegava no neurologista, dona Márcia, tá tudo bem? Olha, doutor, tá tudo bem. Só que apareceu mais uma esquisitice. Ele até ria, eu falei assim, ainda bem que a senhora conserva o bom humor. Falei assim, doutor, porque senão a coisa fica pior. Tem pergunta? Não. Mas só a que a Fernanda comentou, que ela tem sensibilidade até hoje. Não pode ouvir barulho muito alto, ela precisa ir para um lugar silencioso. Ah, sim. Eu também ainda tenho isso, só que assim, foi bem claro para mim, bem nítido no casamento do Daniel. Né? Porque as outras situações, assim, quando eu vejo muito barulho, aí eu tento desfocar. Mesmo na igreja, eu tento tirar, assim, meu pensamento daquele barulho, porque senão eu sei que eu vou começar a tremer de novo o corpo. Eu me lembro do casamento da Marina. Então, era assim, coisas inevitáveis, era sem controle. Eu fui no casamento, passei por várias situações, assim, de eu ter que sair quase fugida. Eu saí fugida do aniversário do Estevão, primeiro ano dele. Eu fui para o aniversário e falei, eu vou, porque eu era assim, eu vou. Chega lá, força, né? Eu não podia ir para a igreja, eu vou. Chegava lá, eu começava a tremer, balançar inteirinha, começava a chorar e eu ia embora. Mas eu tinha que fazer aquela coisa de ir, eu tinha que ir. Aí eu fui no aniversário do Estevão, tive que sair correndo. Fui no aniversário do João Pedro, que era longe, eram umas 2 horas de viagem. Chegou lá, daí já comecei a passar mal, tive que sair correndo. Aí no casamento da minha irmã, nossa, aí foi horrível, porque foi a festa inteirinha, desse jeito, tremendo. E lá no casamento do Daniel, tinha um lugar assim bem grande e era muito bonito. E era assim, frente com a praia. E assim, dentro era o salão onde estava fazendo a festa, né? Toda hora, graças a Deus que tinha aquele lugar. No casamento da Eliade também. Eu não fiquei lá no salão, eu saí. E no casamento do Daniel, o que eu fazia? Ficava ali um pouquinho, quando eu via que o meu corpo começa a reagir. Aí eu saía fora. Aí ficava lá um pouquinho, aí até melhorar e depois voltava. No silêncio, né? Mas é como a Fernanda falou, você não está livre. Essas crises de tosse, de vez em quando vocês veem tossindo na igreja, ainda são os resquícios que ela tem da crise de pânico. A primeira coisa também, uma das primeiras sensações que eu tive foi uma tosse que eu tinha, como se eu tivesse asma. Igualzinho meu pai ficava, com aquela tosse e falta de ar. Aí meu marido corria, me levava para pronto-socorro, chegava lá, eu era medicada. Fiz exame até para saber se eu estava com tuberculose. Os médicos ficaram assim doidos. Tudo que eu sentia, eles iam lá.
porque era demais, era muita falta de ar. Falta de ar, assim, de você falar, eu tive também, como chama, dermatite atópica. Tudo isso emocional. Tudo emocional. isso. Ela fez todos os exames que você possa imaginar devido àquilo que passava no seu corpo, que teria o exame para aquilo. Sim. Mas não detectava nada. Aí todos os médicos que... Tudo por conta do estresse, eles falavam, né? E falavam, tenha paciência, isso vai passar, isso é pânico, ela está com crise de pânico, tem que ter paciência. Isso é interessante, porque a gente começa a pensar o seguinte, né? A gente pensa que a alma é uma coisa e o corpo é outra, mas eles andam juntos. E a saúde, ela precisa operar no corpo e na alma. A nossa alma precisa ter saúde também, porque senão o nosso corpo padece. É bem tá ligado, isso, né? Tá ligado, né? A gente às vezes pensa assim, não, questão da alma, tal, é questão do corpo, do que comer, né? A gente liga muito para isso, não comer coisa... Hoje em dia, muito mais, as pessoas priorizam tanto a questão física do corpo que as pessoas pensam, é a comida que eu tenho que comer direito, exercícios físicos e tal, mas muitas vezes esquecem do mais importante, que é cuidar da alma. Porque eu entendo que tudo se deu por conta desse período de dor intensa que a senhora teve ao longo de muitos anos e não conseguia encontrar. Depois outra coisa foi acontecendo. O seu trabalho também, né? Que era lidar com pessoas, problemas, gritaria o tempo todo, porque numa escola... Com 500 alunos. Isso, você vai ter silêncio. Não é pouco barulho, você não vai ter silêncio, né? Então, tudo isso acaba afetando, mas que talvez se a senhora tivesse lá atrás escutado já o médico... Ele estava sendo usado por Deus e eu não ouvia. Isso, porque a gente tem esse preconceito de dizer, não, né? Eu sou crente, isso daí eu não posso ter. Sou super. Isso, sou super. Eu acho que a gente não falou no podcast do meu pai falamos sobre a epilepsia. Dos ataques epiléticos. Não era tão importante ter falado isso? Os ataques epiléticos do meu pai, todos eles ocorreram por causa de quê? Emocional. E aí as pessoas achavam que ele estava endemoniado. Falei. Foi. Né? Falou. Isso falou, né? Achavam que ele estava endemoniado. Então, a importância da gente ter pessoas que estejam à nossa volta, que compreendam a nossa humanidade. É verdade. Porque Cristo compreende a nossa humanidade, né? E é importante a gente buscar ajuda. E se necessário for, tomar remédio? Toma remédio. E quantos anos? Que durou? 7 para 8 anos. 7 para 8 anos. Eu fiquei afastada da escola, depois retornei faltando 2 anos para minha aposentadoria, mas também foi um período bem difícil, porque eu não conseguia ainda, eu estava readaptada, mas eu não conseguia ouvir barulho, não conseguia ver as pessoas com problema. Não era nem comigo, mas eu não conseguia ver as pessoas com problema. E quando foi que a senhora conseguiu assim? Porque até então a senhora se esforçava para viver, não se entregar à doença. Uma coisa também que agora eu tô lembrando, né, que você falou assim que eu tô numa paisagem diferente, nós estamos fazendo podcast em um lugar diferente, também foi conselho da psicóloga. Uma vez eu falei para ela, doutora, me sinto perdida porque eu não consigo fazer mais nada, porque eu não consigo fazer nada na minha cozinha, porque eu tenho medo da faca, porque eu tenho tremedeira demais. Quando eu não tô com a tremedeira, eu tenho pânico de mexer em faca. Quando eu não tô com esse pânico, eu tenho horror da panela de pressão. Aí até que compramos também, tudo a gente ia procurando solução. Compramos panela de pressão elétrica. Mas aí ela falou pra mim, Márcia, presta atenção. Você não é uma dona de casa, você não é uma esposa, você tem a sua personalidade, que não são atribuições da sua vida. Mas não é porque você hoje não está
cumprindo essa atribuição que você vai perder o gosto pela vida. Tem coisas que eu tenho certeza, pelo que nós já conversamos aqui, que eu fiquei com ela acho que 1 ano e meio, que você gosta. Pensa se você não... Vai para casa, vai pensar, se parte lá da sua infância. Aí eu lembrei que eu sempre gostei de planta, sempre gostei de cuidar das plantinhas com a minha mãe. Aí eu cheguei para ela na outra consulta e falei, doutora, eu lembrei de uma coisa, toda feliz, eu lembrei de uma coisa, sempre eu gostei de planta. Ela falou, então agora começa a cultivar planta, comprar 1, 2, porque a médica era muito sábia. Ela estava fazendo com que a minha mente não ficasse só focada nos meus problemas, porque uma planta precisa de dedicação, né? Você não pode largar ela ali. Isso. Aí ela me incentivou a cuidar de plantas e daí o amor foi só aumentando. Isso, e as plantas também. É uma selva. E as plantas também. E estar morando em Ubatuba foi aconselhamento médico. Vários também. médicos falaram a mesma coisa. É o lugar também, né? A outra coisa também, algo que a gente não pode deixar de lembrar, o quanto é importante a pessoa ter amigos, como eu já falei. Teve pessoas ali que estavam, amigos mesmo, perto de mim o tempo todo. Minha família foi muito importante mesmo. Eu sempre me senti amparada por todos da minha família. Tanto que todas as vezes que eu ia até o médico, ou psiquiatra, ou mesmo a psicóloga, a pergunta que eles faziam assim, direto. A senhora tem pensamento suicida? A senhora pensa em se matar? Isso, tanto a psicóloga como os psiquiatras, eu nunca tive vontade de me matar, por nenhum momento. Eu tenho muita dó de quem passa por isso e tem vontade de se matar. O desgosto é tanto que tem vontade de dar fim à vida, né? E por muitas vezes até dá, né? Porque desiste de lutar, porque lutar contra si mesmo eu acho que é o mais difícil, né? Lutar contra pessoas, lutar contra coisas, né? Vencer lutas na vida, elas não são tão terríveis como a gente lutar contra nós mesmos, né? Contra as nossas emoções. Porque é uma doença que te torna muito incapaz. Sim. Muito incapaz. Você se torna incapaz de conviver com a pessoa que você mais ama. É um negócio muito ruim. Te passa uma rasteira, na verdade. Sim, né? Você cai de boca mesmo no chão. De boca, você se sente assim, completamente desprotegido da sua humanidade, né? Não de Deus. Deus, graças a Deus que eu ainda tinha força para orar, eu tinha força às vezes de pôr um louvor, mas muito baixinho, ouvir assim às vezes o louvor o culto lá da minha casa. Eu ainda tinha essas estratégias para sair um pouquinho, né? Eu não ficava só prostrada, não. Quando eu estava um pouquinho melhor, eu tentava reagir. Sim, então, e a partir de que momento que a senhora começou a se sentir bem? Antes um pouquinho. Com relação à fé, em algum momento a sua situação abalou? Não abalou, sabe por quê? Porque eu falei até numa outra entrevista. Aos 2 anos eu tive a vida da gente não começa só na fase adulta, né? Então a gente já começa a ter, às vezes, os perrengues lá na infância. O meu primeiro perrengue foi aos 2 anos, quando eu tive sarampo. Naquele tempo não tinha vacina ainda para as crianças. Ela já tinha sido feita, mas ela ainda não estava assim para a população. Não estava. E eu tive esse sarampo, e foi um sarampo muito forte, ele recolheu, eu fiquei sem andar, parei de andar aos 2 anos. E fiquei entre a vida e a morte. Eu quase morri mesmo. Na tradição católica, quando a pessoa está para morrer, diz que põe a vela na mãozinha. Do quase defunto. Isso foi feito comigo. Porque o médico tirou toda a esperança da minha mãe e falou que se ela tivesse fé era só para rezar, porque não tinha mais o que fazer. Então eu sobrevivi. Graças a Deus, Deus me resgatou ali da morte e me trouxe a vida.
Depois aos 30 anos também, Eu lembrei disso agora. com apêndice, né? Quase morri, tive desenganada também. Uhum. Porque deu errado a minha cirurgia, tive uma infecção generalizada e quase morri. Então, isso fazia eu ter força. Você viu em situações difíceis para você adquirir força para você passar uma outra situação lá na frente. Então, isso daí que eu passei fazia eu ter esperança. Lembra daquela passagem? Sim. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, eu ficava lembrando, não, aos 2 anos eu quase morri. Depois, aos 29, eu quase morri de novo. E Deus me deu vida e eu vou sair dessa. Isso fazia com que eu tivesse força. E eu ficava lembrando de como eu era alegre. Aquilo também, de eu gostar de rir, de eu gostar de conversar, de estar com as pessoas. Aquela Márcia que estava ali apagada, mas ainda estava na minha memória, estava apagada as ações, mas na minha memória não. Então eu tentava resgatar ela. Aquilo ali fazia eu ter força de pensar, eu vou sair dessa. Nenhum momento eu pensei assim, perder a fé, de ficar brava com Deus. Não, eu sempre pensei, Deus vai me tirar dessa. Nunca eu pensei que era o fim da linha para mim. Não tinha mais jeito. Você vê, né? Até a gente ouviu outro dia uma pregação falando que a nossa força ela está no nosso passado, né? Por quê? Porque o que Jesus fez na cruz é o que faz com que a gente tenha força para continuar dizendo não ao pecado e continuar batalhando. E a mesma coisa é isso, né? A tua força vinha da sua experiência anterior, que Deus tinha guardado a sua vida, você não tinha ido embora, né? Sim. E isso é da importante. alergia também, que não tinha cura, e Jesus me curou. Isso. Então, tudo isso, né? E o principal era ter Jesus, a salvação que Ele me deu. Isso me dava força de pensar, não, eu tenho um Senhor, eu tenho um resgatador, Ele vai me tirar dessa. Sim, e a partir de que momento que a senhora assim, começou a se sentir bem? Dizer assim, acho que agora estou pronta, pelo menos para metade. Foi lentamente. Foi muito lentamente. Olha, tudo foi assim um processo mesmo, lento. Foi assim aos poucos, os espasmos começou a passar, aquela paralisia assim do corpo inteiro foram 2 vezes, nunca mais eu tive. A paralisia assim nas pernas também. E aí foi assim, as coisas não iam acontecendo, eu tô curada. Eu já começava a falar, tô bem, tô curada. Claro, como a Fernanda lembrou, né? Ainda tem alguma coisa, mas você agora tem mais força para lutar. Sim. Você já passou tanta coisa. Porque essa fase é pior, você já passou. Sim, era como se fosse um turbilhão de coisas. Teve uma vez que meu marido saiu um pouco, seu tio, saiu um pouquinho, e a mídia coincidiu dela ter que sair também. Nunca ficava sozinha, nunca. Nesse dia eu fiquei. E eu sempre comecei a sentir um calor insuportável, não estar assim insuportável. Eu falei, eu tenho que tomar banho. Só que eu esqueci que eu tinha pânico do chuveiro. Aí eu fui pro banheiro, quando eu liguei o chuveiro, me deu aquilo. Comecei a me debater com a água sozinha e gritando que eu ia morrer, para Jesus me ajudar. Eu estava sozinha, que eu estava morrendo afogada, uma situação completamente desesperadora. Aí eu saí assim, ó, lá do banheiro, do jeito que eu estava, sem toalha, sem nada. Eu sentei no corredor, ali na minha escada, e comecei a chorar, mas chorar desesperadamente, assim, de soluçar, mas muito, mas aquele... E aí também tinha uma coisa que dá quando você tem pânico, te dá um aperto, assim, ó, na sua garganta, que parece que você vai morrer sufocada. Aí eu comecei a sentir aquele sufoco, tremedeira, a cabeça a mil, só falando que eu ia morrer sozinha. Ainda era, você vai morrer sozinha, aquela batalha. Aí eu orei, pedi muita força para o Senhor e pus a roupa e fui tremendo, mas tremendo muito. Consegui chegar até a casa da Raquel, que ela morava ali na rua, no final da rua. Cheguei lá, eu gritava, mas eu gritei tão desesperadamente a Raquel, que os vizinhos tudo ouviram.
Aí a Raquel me pegou, levou para casa dela, subiu comigo, me acalmou, orou ela, o Anselmo, as crianças, oraram por mim. Depois de muito, muito tempo e de muita oração, eu me acalmei. Mas eu só falava, eu lembro que eu falava assim, eles me deixaram, eu fiquei sozinha. Eu não consigo ficar sozinha. E só falando isso. E a Raquel, não, tia, você não está sozinha, você nunca esteve sozinha, Jesus está com a senhora. Jesus está com a senhora até que a coisa se acalmou. Esse também foi um dia muito, muito difícil. Marcante. E, como o tio disse, né, uma das coisas também que foi importante foi mudar para Ubatuba, né? Sim. Questão do silêncio, né? Porque também onde que você morava tinha muito barulho, né? Tinha. Estava insuportável vir ali e por várias vezes a psicóloga falava para eu vir, por isso que eu vinha tanto para Ubatuba, porque ela falava mesmo, para eu vir tentar fazer uma caminhada na praia, porque não tinha muitas pessoas. Vai desfrutar daquilo que Deus fez, você não fala tanto de Deus, ela fala, você fala, porque eu falava ainda de Deus para ela, viu? E eu terminava sempre falando, mas Deus vai me ajudar, doutora. Sempre eu terminava falando, Deus vai me ajudar. Então vai lá, vai desfrutar daquilo que Deus fez, que é a praia, que é o mar, que é a paz, que é o silêncio. E várias vezes eu vim, mesmo seguindo o conselho dela, e também era uma coisa muito boa, né? Sim, e é importante a gente pensar, né, de que a gente, muitas vezes é necessário que a gente passe, assim como a própria palavra de Deus diz, né, que passe por todo tipo de aflição, né? Porque é através da aflição que nós somos tocados e que nós também podemos ser bênção na vida de outras pessoas. Que hoje a senhora está testemunhando isso. A senhora passou. E as outras pessoas que hoje podem estar na sua casa vivendo isso e que pensam assim, não tem mais esperança. Tem esperança. Tem esperança. Por isso que Deus permite muitas vezes que a gente passe pelo vale da sombra e da morte. Né? Ele não tira a gente e passa a gente por cima desse vale, mas ele passa junto conosco. E eu entendo que Deus passou junto. Né? A senhora teve o apoio da sua família, teve o apoio do meu tio, né, que estava ali o tempo todo, presente, né? E isso é importante também porque existem muitas mulheres que as esposas ficam doentes, dependendo da doença, os maridos largam ela. Verdade. Né? Tem muitas mulheres que são cometidas de câncer e elas são largadas, depressão ou outro tipo de doença, e os maridos largam. Então, tudo isso foi importante, né? Ter o tio ali, com a aliança dele ali firmada, e Deus o tempo todo, né? Eu queria que a senhora desse uma palavra para aqueles que estão nos assistindo e que vão assistir, uma palavra de ânimo, de força, né? Para as pessoas. Tem uma palavra que eu falo muito, que aqui em casa eu falo ela quase todos os dias, até aqui. O Senhor eu ainda tomo para mim, eu falo, até aqui o Senhor me ajudou. E a gente tem que ter isso, até aqui, todos os dias nós enfrentamos batalhas, seja emocionais, seja financeiras, problemas no relacionamento, problemas com os filhos, problemas com drogas. São tantos os problemas que vêm nos afligir diariamente. E ninguém está como fala, imune a isso. Todos nós, né? Passamos por problemas, todos nós. Mas uma coisa a gente tem que ter dentro de nós, convicção de que nós não estamos sozinhos, nunca. Nunca, sempre o Senhor vai estar. Isso que é importante da nossa vida. Estou passando um perrengue, estou sem emprego, mas o Senhor está comigo. Eu estou doente, mas o Senhor está comigo. Meu marido me deixou, mas o Senhor está comigo. Estou com depressão. Ninguém quer, ninguém me quer. Muitas vezes eu tenho como eu falo, eu tenho muita pena de quem vivencia uma depressão, uma síndrome do pânico, ou estresse, sem uma ajuda de quem está ao redor. Eu sofri ainda, além de tudo isso, o abandono. Mas pode passar ainda pelo abandono
físico, de um marido, de uma família, de uma mãe, de um pai, mas Deus nunca vai se ausentar da gente em qualquer situação. Exato. Sempre Ele vai estar presente. Então, isso que fazia eu ter força. Essa convicção, essa certeza de que eu podia estar lá embaixo, podia estar derrotada, né? Pro olhar do mundo, eu estava derrotada, completamente derrotada. Mas eu tinha isso dentro de mim. Não, eu não estou sozinha. Não, o Senhor não me deixou. E isso me fortalecia. Cada dia um problema diferente, uma esquisitice diferente. Mas o Senhor é aquele que não muda, né? Isso. O amor dele não tem como a gente medir. Não tem como. A gente pode estar lá no fundo do poço, ele está lá junto com a gente. Ele é a força, né, que está dentro de nós e faz a gente prosseguir, né? É verdade. Bom, irmãos, eu não sei nem que horas são agora. Nós vamos finalizar o nosso podcast. Foi muito bom ter vocês conosco. Foi muito bom estar aqui conversando com a tia Márcia, conhecendo algumas coisas que eu não conhecia, né? Porque embora família, eu não estava com ela o tempo todo, a gente sabia de algumas coisas, mas foi muito importante conhecer isso, né? E saber, assim, que Deus te guardou e te trouxe até aqui, né? Graças que até a aqui Deus. o Senhor te ajudou e é aquele que nos ajuda também. E até Amém. aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Fiquem na paz do Senhor todos. Um beijo no coração e até o próximo podcast. Amém? Amém.